Essa atividade 9, ela é uma atividade que vai envolver o assunto cortes. Em especial, os 3 tipos de cortes, né? Corte total, corte em desvio ou corte composto, ok? E meio corte, ok? Então, esses 3 tipos de corte estarão abordados nessa atividade. Então, no primeiro exercício dessa atividade, relaciona-se a corte total. Adicione a linha que indica por onde passa o plano de corte nos desenhos abaixo. Então, vamos trabalhar com esse segundo modelo aqui. Na verdade, aqui nós vamos apenas indicar onde passa a linha de corte. Vamos indicar onde passa a linha de corte e vamos dar o nome do corte, ok? Bom, perceba que o corte está na elevação. Se o corte está na elevação, a indicação de corte ou tem que ser na planta ou tem que ser na lateral esquerda, ok? Então, olha, a perspectiva que mostra que essa foi a vista frontal considerada, e esse corte, perceba, ele mostra esse furo que ora seria tracejado, né, na vista de elevação, mostra ele cheio. Esse corte, se não é o corte, o furo seria mostrado assim, ó, tracejado, ok? Mas como o corte é realizado, esse furo está sendo mostrado cheio. Outra coisa importante também, olha, esse detalhe aqui, esse rasgo, né? Esse rasgo, ele está sendo mostrado cheio também. Então, na verdade, o que está acontecendo? Está acontecendo o seguinte, que o corte está passando exatamente no centro do furo aqui, ó, no centro do furo, tá? E está atingindo, né? Atingindo toda a extensão do modelo, né? Então seria como uma lâmina de corte estivesse passando nesse sentido, né? Descendo, atingindo todo o modelo. Então, consequentemente, se o modelo está sendo cortado longitudinal, ele está sendo cortado nesse sentido aqui, então a indicação de corte só pode estar na planta, ok? Então, como que nós fazemos? Olha, nós reforçamos aqui a linha de centro, colocamos uma seta indicando que o corte vai ser realizado na vista superior. Vocês estão vendo aqui, olha, então eu reforço aqui uma setinha para cima, reforçando que o corte vai ser representado na vista de cima. E dou um nome a esse corte, chamo ele de AA, 2 letras maiúsculas iguais, ok? Corte AA. Então aqui na elevação eu indico corte, ó, corte AA. Então, ou seja, realizei o corte no sentido do comprimento do modelo, né, longitudinal, ok? E rebati esse corte para a vista frontal, elevação. Então, por isso que a indicação de corte tem que vir na planta, ok? E não na lateral esquerda, porque na lateral esquerda o corte seria transversal. Como o corte vai de fora a fora no modelo, mostrando esse furo aqui, que na vista de elevação seria tracejado, mostrando ele cheio, e mostrando esse rasgo aqui, olha, cheio, né? Então ele atingiu o sentido longitudinal. Se atingiu o sentido longitudinal, só pode ser indicação na planta, indicando o corte na elevação, ok? No exercício 2 desse mesmo modelo, nós temos basicamente o mesmo raciocínio. Nós continuamos com o corte total, ele pede assim, olha, a seguir são apresentadas peças inteiras em perspectivas. Então perceba que nós temos aqui 4 perspectivas, ok? Em seguida, elas aparecem cortadas, né? Ou seja, em todas elas, percebam ó, que foi realizado um corte no sentido longitudinal, ou seja, no maior sentido do modelo. Aliás, em todas não, né? Só nessa terceira aqui, né?
Essa terceira, o corte foi aqui, ó, foi transversal, tá? Mas nas demais o corte foi longitudinal. Então eu vou trabalhar com esse segundo modelo aqui. Então ele pede, olha, a seguir são apresentadas as peças inteiras em perspectiva, em seguida elas aparecem cortadas e por último a vista em corte. Adicione rachura nas regiões atingidas pelo corte. Então a rachura é uma forma gráfica de representar o corte, né? Então vamos lá, olha só, ó, esse modelo aqui, ó, o corte dele, segundo modelo, é longitudinal, então, ou seja, desceu uma lâmina de corte aqui, ó, desceu uma lâmina de corte aqui, né, atingindo todo o modelo. Então, onde o corte pegou? Quando o corte passou aqui, não pegou porque aqui era vazio, mas o corte atingiu aqui, ó, então toda essa região o corte atingiu. Ok? A lâmina de corte, né? Pensando numa lâmina, atingiu. Quando chegou aqui no furo, não pegou o furo, porque é vazio. Depois pegou essa outra região aqui. Ok? Tá? E aqui em cima não pegou porque era vazio. Então, na verdade, a rachura agora vem da seguinte forma. Ó, não vem aqui, porque aqui é vazio. Vem aqui, ó a rachura. Não vem aqui, que é furo, e não vem aqui em cima, que é vazio. Então, vem aqui apenas. Ok? Então, esse tipo de rachura é o que a gente chama de ANSI 31, que é a rachura padrão para os desenhos técnicos. Ok? Esse modelo pronto. Deixa eu mostrar para vocês agora o modelo onde o corte é transversal, né? E o corte não é no sentido do comprimento da peça. O corte é no sentido da largura da peça. Então perceba, ó, que no sentido da largura esse corte passa exatamente no meio do furo. Então seria como uma lâmina, né? Novamente a figura da lâmina, né? Descendo e cortando, ok? Então quando a gente corta, o corte passa exatamente nesse furo. Então na verdade, olha, atinge essa região aqui e atinge essa região aqui, não atinge um furo. Então como é que fica a rachura? Esse padrão ANSI 31. Então vem só aqui, ó, vem só aqui, ok? Só aqui e não atinge o furo, ok? Então, dois modelos de corte distintos, né? Um modelo corte longitudinal, a representação das rachuras, e outro modelo de corte transversal, representação das rachuras.